Fim de jogo e o Atlético de Madrid vence o Barcelona por 2-0 dentro do Camp Nou e encaminha sua classificação para as semifinais da Champions League. Hoje nós vamos comentar tudo sobre o que aconteceu nesse jogo que acabou de terminar, teve polêmica de arbitragem, teve um time dominando e perdendo, teve expulsão, teve pênalti não dado, então vamos a partir de agora passar por tudo que aconteceu nesse jogo. Começando pelo antes do jogo, o que era a realidade? Falando principalmente do Barcelona. O Rafinha não está disponível, todo mundo lembra o jogo contra a França pela seleção brasileira. Rafinha sai no intervalo sentindo a coxa e se lesiona, veio a informação depois. E com isso, caraca, que golaço que o Doué fez pelo PSG, passando ali na TV. E com isso o Rafinha se machuca e vai desfalcar o Barcelona ainda por mais algumas semanas. Não pega inclusive o jogo da volta na semana que vem e não jogou esse jogo. O que faz com que o Barcelona dependa muito do Lamine Yamal, que não tenha mais ninguém para apoiar ele lá no ataque. E com isso também perde um dos protagonistas, porque para mim o Rafinha talvez seja o jogador mais importante desse time, junto com o Pedri, embora o Yamal também seja gênio, hoje fez uma grande partida. Mas eu acho que não ter o Yamal é melhor do que não ter o Rafinha ou não ter o Pedri, por exemplo. E daí o Barcelona não tinha o Rafinha. Outro jogador que estava disponível, mas estava no banco, não sabemos ao certo porquê, Fermín López. Ele que ainda é um jogador muito novo, mas que vem jogando muito bem nessa temporada e muito melhor do que os que está disputando a posição com ele, Dani Olmo, jogando muito bem e mesmo assim reserva no jogo de hoje, entrou no segundo tempo, mas não começou jogando. Esses eram os principais destaques nas escalações dos dois times e o Atlético vinha bem padrão, como era de se esperar, sem nenhuma grande surpresa. O Atlético não tinha o Black, importante destacar, o goleiro eslovaquio não estava disponível, né? Então o Atlético de Madrid jogou com o goleiro Musso no gol. Não russo, Musso. Vamos lá. Então começa o jogo e aos 3 minutos o Atlético de Madrid erra a saída de bola. O Yamal recupera e com isso o Rashford pega, traz pro meio, chuta e o Oblak defende. E assim o Atlético de Madrid quase toma um gol em um erro da sua zaga, numa recuperação de bola da pressão alta do Barcelona. Mas o Musso, goleiro do Atlético de Madrid, pega e não deixa o time tomar o gol. Com isso a gente tinha um Barcelona que até por essas chances já mostra que começava melhor. E embora bem nos primeiros minutos mesmo, a gente tinha um jogo com chances para os dois lados. O Barcelona era melhor, o Barcelona tinha mais posse, o Barcelona chegava mais, mas o Atlético de Madrid também estava saindo bastante para o ataque e saindo. Só que com o tempo isso foi desequilibrando, daí o Barcelona foi ficando ainda mais com a posse e o Atlético deixou de dar essas escapadas para o ataque e o Barcelona era quem fazia uma certa pressão durante a primeira etapa. Com isso, a gente tem o gol do Barcelona ainda, não nos primeiros minutos, por volta dos 15 minutos, Rashford faz uma assistência do Lamine Yamal, mas tinha já impedimento. Esse que não foi um dos erros de arbitragem do jogo de hoje, mais de um erro de arbitragem de hoje. Não. É que teve mais polêmica de arbitragem, mas erro foi só esse daí mesmo, que não foi um erro. Eita, não. Desculpa, a gente vai ter um erro de arbitragem e essa daqui foi uma decisão acertada. Mais simples. Com isso, marcado impedimento, o Yamal estava impedido, recebeu a bola lá dentro da área já e deu assistência pro Rashford, fazia embaixo da trave. Gol não valeu exatamente pelo impedimento do Yamal e com isso o jogo segue 0-0. Depois a gente tem um Barcelona contra-atacando e controlando o jogo, atacando muito, posse de bola principalmente. A bola não saía dos pés dos jogadores do Barcelona, que também se mantinham no campo de ataque. Não era, estão tocando a bola ali na defesa e o Atlético está fazendo pressão. Não, eles estavam confortáveis no campo de ataque para ficar tocando a bola naquela região ali próxima à área e tentar chegar perto do gol, embora não conseguiram nenhuma grande chance muito clara. Depois a gente tem o Lamine Yamal pegando a bola e simplesmente driblando 5 jogadores ao mesmo tempo. Ele pegou a bola mais ou menos nessa ponta aqui, a ponta direita dele, e aqui tinham 5 marcadores do Atlético. Ele pegou e passou no meio de 5 com uma só jogada em um só lance. Ele tira 5 marcadores da jogada, chuta no gol e acaba parando no goleiro Musso, que defende e faz com que o Atlético de Madrid não saísse atrás pela segunda vez e que seria dessa vez um gol válido, mas que acaba não saindo. E daí o que acontece? A gente tem um lance
que foi o definitivo pro jogo e talvez pro confronto no geral. A bola vem do campo de defesa do Atlético pro Julián Álvares, que iria sair na cara do gol do Barcelona. Tá aqui o Julián Álvares. E aí o Julián Álvares não, Giuliano Simeone, desculpa. E daí a gente tem aqui o Cubarsí, que atrás dele faz a falta, ele era o último homem, os outros jogadores estavam mais ou menos um aqui e outro aqui, não iriam chegar, a bola já estava dominada pelo Simeone, ia sair na cara do gol e marcar, e com isso faz a falta com o Cubarsí, o juiz dá só amarelo no campo, é verdade, o que já foi um erro, tá aí um erro de arbitragem a mais na partida, mas que o VAR chamou e assim corrigiu, marcou a falta que já tinha marcado, mas deu o cartão vermelho ao invés do amarelo, cartão vermelho justo, eu digo isso como próprio torcedor do Barcelona. Mas tá certo, era o último homem. Foi uma infelicidade diferente do que foi com Araújo lá em 2023. Ou 24. 23 ou 24, contra o Paris Saint-Germain. Que ele optou por fazer uma falta, tomar o vermelho. Aí não, o Cubarsí tentou desacelerar exatamente para não fazer o vermelho. Só que daí, como o Giuliano Simeone dominou meio mal, o Giuliano Simeone também desacelerou. E daí acabou o que o Cubarsí deu com tudo no Simeone. E com isso foi expulso. E agora o Barcelona também não tem ele pro jogo da volta. Só que pior que isso, o que acontece? A gente tem o seguinte acontecendo. Simplesmente o Julián Álvares pega a bola, né, pra cobrar a falta, e manda a bola no ângulo. Um golaço de falta. Lembrou muito, pra mim, no próprio Camp Nou, o gol do Messi contra o Liverpool lá em 2019, no jogo de ida. Um golaço no ângulo, só que do outro lado do campo, o do Messi foi pra esse lado aqui do campo, o do Julián foi pra esse daqui. E com isso o Atlético de Madrid tinha um a mais, tinha o Cubarsí suspenso pro próximo jogo ainda, e já saía na frente no mesmo lance, ou seja, era melhor se o Cubarsí ter deixado, não ter feito a falta, que mesmo que o Giuliano Simeone tivesse feito o gol, ia ser melhor, por causa que mesmo assim o Barcelona acabou tomando o gol no fim e ainda ficou com a menos. Com isso a gente chega no final do primeiro tempo, e aqui a gente tinha uma situação onde a arbitragem estava um pouco complicada, por causa que a gente já tinha no primeiro tempo tido 2 lances com o Koke, jogador do Atlético de Madrid, que ele era para ter sido claramente expulso e não foi. O que foi já aí os primeiros erros de arbitragem da partida. Depois, no segundo tempo, o Simeone inclusive tira o Koke, porque ele participou de mais um lance onde ele poderia ter tomado cartão, mas aí já foi o primeiro erro que prejudicou o Barcelona, porque era para ter sido expulso o Koke, aí logo na sequência ele não é expulso, aí logo na sequência o Cubarsí é expulso e dá o gol do Atlético. Com isso o Atlético tinha todo o jogo e até a eliminatória na sua mão. Daí a gente volta para o segundo tempo e o Flick faz substituições, o Hans Flick, mas primeiro eu vou falar de outras coisas, depois eu falo dessas substituições. Aí o que acontece? O Barcelona volta melhor do que antes. O Barcelona volta pressionando mais do que antes. Não parecia estar sentindo ter um a menos. Estava controlando o jogo. Mas o que acontece? Não consegue reconverter. Até que a gente tem a maior polêmica do jogo. O juiz... o que acontece? O jogador do Atlético de Madrid cobra o tiro de meta. Ou melhor, o jogador do Atlético de Madrid pega a bola na sua área, coloca a mão nela, aí tira a mão, cobra. Cobrou o tiro de meta, né? Tava tudo certo, só que daí o que acontece? Não, me desculpa, o que acontece é o contrário. Eu tava pensando em um jogo que eles usaram como exemplo, que foi Palmeiras e Grêmio. Mas o que acontece é que o goleiro do Atlético de Madrid cobra o tiro de meta curto pro seu zagueiro, o zagueiro pega com a mão e cobra de novo, sendo que já tinha sido cobrado. Isso aconteceu na própria Champions League há uns anos atrás, 1 ou 2, em um jogo de Bayern de Munique e Arsenal. Não foi marcado lá, não foi marcado aqui. Ambos eram pênalti, até citaram um jogo, sei lá, do Campeonato Goiano, alguma coisa aqui na transmissão da TNT Sports, que foi marcado, ou seja, o árbitro do Campeonato Goiano melhor que o da Champions League, é meio inacreditável, porque, pô, o tiro de meta tinha sido claramente cobrado, e daí o zagueiro vai lá e mete a mão na bola e cobra de novo, só que por essa mão na bola, e o jogo já tava valendo, era pra ser marcado o pênalti, mas o VAR não chama, e com isso, fica por isso mesmo. O erro gigantesco de arbitragem, não dá pra admitir isso em uma Champions League. A gente teve também, agora sim, falando mais sobre
o jogo, já que isso já foi um absurdo, tá? Isso aí foi o que decidiu o jogo. Porque se o Barcelona tem esse pênalti, converte o gol, era 1-1, o Barcelona tava com 1 a menos, é verdade, mas 1-1 já deixava o Barcelona muito mais confortável para buscar mais gols, mesmo com 1 a menos dentro da sua casa, para ir mais tranquilo pro jogo de volta. Ou 1-1 também deixaria o jogo, se o Atlético viesse a fazer outro gol que nem fez, deixava só um 2-1, um placar muito mais favorável ao Barcelona, mesmo que fosse uma derrota, para recuperar no segundo jogo lá em Madrid. Só que daí o pênalti não é dado, e isso é um erro de arbitragem que acontece, mas que não pode acontecer. E com isso o Barcelona é muito prejudicado e acaba não tendo esse pênalti ao seu favor, queria mudar o panorama do jogo. Com isso, a gente tem uma arbitragem perdida depois disso. Já era aqueles cartões que eles não deram pro Koke, aí era esse pênalti, aí, pô, começou a virar uma loucura. Teve uma hora que o Griezmann foi amarrar a chuteira, o árbitro pediu pra ele sair de campo pra amarrar porque ele estaria fazendo cera, coisa que não é verdade. Tá aí um erro que poderia ter prejudicado o Atlético de Madrid, pra não dizer que a gente só tá argumentando pra um lado. A gente tá realmente com uma arbitragem muito perdida. Ontem a gente tinha informação que esse árbitro era muito rigoroso. Qualquer reclamação ele já dava amarelo e foi o que aconteceu. Tinha muitos amarelos. E aqui a gente entra também em um outro X da questão que pra mim foi muito prejudicial. Porque pro Barcelona. Porque o que acontece? Quais são as trocas que eu tinha dito com o Hans Flick fez no intervalo? Ele tirou o Lewandowski. Esse eu realmente não sei porquê. Ele tirou o Pedri por conta do cartão amarelo. E daí, o que ele fez? Ele pegou o Dani Olmo, que tava de meio armador, e trouxe mais pra trás. Trouxe o Dani Olmo pra jogar como meio campo central, coisa que ele não é. Com isso, o Dani Olmo ficou ali, e daí ele botou o Fermín Lopes armando, e tirou a referência, o Lewandowski lá do ataque, pra botar o Ferran Torres. Com isso, o Ferran Torres não conseguiu fazer absolutamente nada, aí o Rashford corria sozinho numa ponta, o Lamine sozinho na outra, não tinha apoio nenhum, aí o Dani Olmo ainda abriu a defesa do Barcelona, porque o Pedro, embora não seja de marcação, é mais de marcação que o Dani Olmo, tem uma noção de posicionamento melhor. E com isso, aí o Fermín fica mais avançado, o Dani Olmo, que já é muito avançado, recua, e daí a defesa do Barcelona também se abre. Então acho que esse foi um erro tático do Hans Flick. Até porque o Gavi, que também entra no jogo no intervalo, e na verdade ele quem entra no lugar do Pedri, também toma amarelo logo no começo. Então assim, tiramos o Pedri porque ele estava com amarelo para ele não ser suspenso. O que acontece? E para outro jogador poder fazer faltas, né? O que acontece? Nos primeiros lances do Gavi, ele toma o amarelo também e já não pode mais fazer essas faltas. Aí o Barcelona fica completamente desprotegido na defesa, fica com um ataque sem uma referência no ataque. O Lamine Yamal jogando sozinho lá na ponta direita, o Rashford tentando fazer alguma coisa na esquerda, de vez em quando chegar para a direita junto com o Yamal para ajudar, mas no geral o Yamal jogando sozinho e o Rashford uma hora ou outra pegando a bola e tentando alguma coisa, mas não tinha uma referência o ataque do Barcelona, não tinha aproximação, e foi para mim aí que o Barcelona perdeu o jogo, falando taticamente, óbvio, sem falar na expulsão, sem falar no pênalti e tudo mais. E daí, o que acontece ainda, pra finalizar o jogo da pior maneira pro Barcelona, o Barcelona dominava, e mesmo assim, gol do Atlético de Madrid, numa escapada, Sorloth, que tinha entrado no jogo no segundo tempo, fica com a bola, marca o 2-0, o Carrasco do Barcelona faz, e com isso o Atlético de Madrid leva um 2-0 para sua casa e é completo favorito ir pra semifinal da Champions. Eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo, comenta aí. Na minha visão, o Barcelona jogou melhor, merecia mais, mas de novo, por mais um ano, tem um erro de jogador na defesa que impede o time de poder continuar jogando o que estava jogando. De novo, o Barcelona sofrendo com a linha alta, porque a falta que o Barça fez só aconteceu também porque a zaga estava desprotegida por causa da linha alta, bola nas costas, e daí ninguém chegou. Quem chegou foi o Barça fazendo a falta e tomando vermelho. Mas, taticamente, o Barcelona também pecou muito, o Hans Flick pecou muito, principalmente quando fez essas trocas, deixou o meio campo muito desprotegido e o ataque sem aproximação. Com isso, o meio campo não tinha conexão, a defesa estava desprotegida e o ataque não tinha aproximação, não tinha referência, então não se dava para atacar direito, não dava para defender com mais homens, afinal os meio-campistas não tinham essa característica e tu também não conseguia fazer a transição da melhor maneira, porque os meio-campistas que eram de ataque tinham que ficar focando na marcação e
o meio campo tava todo mundo meio passando no ataque, e daí ninguém passava na marcação, ninguém fazia a transição, ninguém aproximava. Foi um jogo muito ruim do Barcelona, na minha visão, né, nesse quesito. No segundo tempo, depois dessas trocas do Hans Flick, que pra mim foram bem erradas, e que custaram, talvez, o que poderia ser uma vitória pro Barcelona mesmo com um a menos. E agora o Barcelona vai pro jogo de volta, terça-feira que vem, dentro do Metropolitano, caso o Atlético de Madrid. Na minha visão, o Atlético de Madrid plenamente favorito, 2-0 de vantagem. São 2 gols, ele pode perder de 1-0, que ainda se classifica. O Barcelona precisa fazer 2 gols de vantagem, sem Rafinha. Pelo menos Yamal e Pedri estarão disponíveis, não foram suspensos. Quase aconteceu com o Yamal, porque ele já tinha os 2 amarelos. Se tomasse o terceiro hoje, ele tomaria o vermelho, mas não aconteceu. E agora o Barcelona tem que buscar esse placar, que é muito difícil, mas que obviamente vai tentar. Dito isso, eu acho que a classificação do Atlético de Madrid, infelizmente para mim que sou torcedor do Barcelona, está bem encaminhada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixa o like para apoiar o canal e se inscreve se é novo por aqui. Valeu por assistir e até a próxima.